Deus. Glorificado é o nome do Senhor, amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Uma grande alegria de estar incumbido para trazer esta palavra aos vossos corações, amém? Um dia chuvoso, quem não queria estar em casa agora, né? Mas preferimos vir na casa do Senhor, amém? O que nós temos para hoje, a palavra fala aos nossos corações nos dias de hoje. Eu quero trazer uma mensagem bem conhecida, todos já acerca de ler a palavra, vocês já conhecem, que é acerca de um grande milagre de Deus, que se fala de Lázaro. Está no capítulo João, no versículo 11. João 11, eu vou falar da história dele, até o 45. Uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, e eu quero dividir com os meus irmãos, amém? Todos acharam? João 11, diz assim: e estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, a aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido ao Senhor com unguento, e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandou-lhe, pois, sua irmã dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E ouvindo Jesus disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro, e ouvindo, pois, estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. E depois disso disse-lhe aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. E disse-lhe aos seus discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam e apredejavam-te, e torna-te para lá? E Jesus respondeu: não há 12 horas do dia? E se alguém anda de dia, não tropeça porque vê a luz desse mundo? Mas se andes de noite e tropece, porque nele não há luz. Assim falou. E depois disse-lhe: Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Aleluias. E disseram, pois, aos seus discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Mas Jesus dizia isto aos seus montes. E eles, porém, cuidavam que falavam do seu repouso, sono. E então Jesus disse-lhe claramente: Lázaro está morto. E ao fogo, por amor de vós, que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamando de Dídimo, aos condiscípulos: vamos também para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus achou que havia 4 dias que já estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca dos seus irmãos, glória a Deus. E ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. E disse-lhe, pois, Marta ao Senhor: se tu tiveste aqui, meu irmão não teria morrido. Aleluias. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, tu concederá. E disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. E disse-lhe Marta: e eu sei que há de ressuscitar na ressurreição no último dia.
E disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aleluias. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverás. E todo aquele que viver e crer em mim, nunca morrerá. Crê tu nisto? Aleluias. E disse-lhe assim: Senhor, creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, e que havia de virar o mundo. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: Mestre, esta cá, e chama-te. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi-te ao com ele. E ainda Jesus não tinha chegado na aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrava. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em a casa e consolava, que Maria apressadamente se levantara e saíram. Seguraram-lhe, dizendo: vá ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria, chegando onde Jesus estava e vendo-o, lançou aos seus pés e dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus, pois, quando ouviu, chora. E também chorando os judeus que com ele viram, moveu-se muito em espírito e perturbou-se e disse: onde os puseste? E disseram: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. E disseram, pois, aos judeus: vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele que abria os olhos do cego, fazei também com que este não morreste. Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si, mesmo veio ao sepulcro, e era uma caverna que tinha uma pedra posta sobre ela. Aleluias. E disse-lhe Jesus: tira a pedra. Marta, irmão do defunto, disse-lhe: Senhor, cheira mal, porque já há 4 dias. E disse-lhe Jesus: não há ei dito que se creres, verás a glória de Deus? Tirais, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, e disse-lhe: Pai, graças te dou, porque me ouviste, haveis ouvido, e eu também sei que sempre me ouve, mas eu disse isto por causa da multidão que estava em redor, para que creiam que tu és, que tu me enviaste. E tendo dito isso, chamou com grande voz: Lázaro, saia para fora. Aleluia. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com as faixas, e o seu rosto envolto de um lenço. E disse-lhe Jesus: desligai-o, deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria, e eles tinham visto que Jesus fizera, creram nele. Aleluia. Essa é uma das passagens que mais nos toca. Quando eu lembrei dessa passagem, eu voltei lá no retiro, não lembro um ano, mas eu fiz essa passagem. A ministradora era a pastora e eu era o Lázaro. E com muita espiritualidade naquele lugar, nós fizemos algo sobrenatural naquele lugar. Foi tremendo aquele dia. E o Senhor me levou lá nesse dia. E com muito temor, eu falo dessa palavra porque é um dos milagres mais extraordinários da face da terra. Porque quando fala de morto, já podemos entender que já era. Mas Jesus concedeu aquilo para que a glória dele fosse glorificada. Por que nós
colocamos as nossas vidas nos pés de Jesus. A palavra de Deus é muito bem clara, que quando o Senhor ressuscita Lázaro, nós podemos entender que é uma anarquia espiritual muito grande, e uma convicção muito grata daquilo que Jesus fazia. A palavra fala que ele era um grande amigo de Jesus. Quem tem um grande amigo aqui hoje? Esse grande amigo que você tem hoje é o Espírito Santo, que nos consola, que nos faz entender, que faz nós lutarmos as nossas lutas e nós avançarmos a cada dia. Então podemos entender que Jesus tinha uma grande amizade com Lázaro, Maria e Marta. Só que no meio dessa amizade tinha uma mulher chamada Marta. Só Jesus na causa. Ei, Marta, como que ela era uma pedrinha, vou falar pedra de tropeço, mas uma pedrinha nos pés de Jesus, porque ela não entendia o propósito de Deus. Por muitas das vezes ela estava fazendo os afazeres daquilo que, por muitas das vezes, ocupado com aquilo que Deus. Mas o propósito aqui não é Marta. O propósito aqui é fazer você entender que pela fé, esse amigo de Jesus, Lázaro, ele teve essa enfermidade para que a glória de Deus seja exaltada, a glória de Deus seja adorada. Por quê? Porque todos nós adoecemos, irmãos. Todos nós somos de carne. Todos nós tivemos um dia mau. Todos nós temos uma gripe, temos uma doença. Só que essa doença que você pode estar tentando colocar na sua cabeça que você é doente, que você tem problema, que você tem dificuldade, essa doença não é para a morte. Essa doença é para a glória de Deus. Sabe por quê? Porque muitas das vezes, meu amado, minha amada, nós colocamos os nossos problemas como doença. Marta não queria entender por que Jesus demorou 2 dias. Ele podia demorar 1 mês. Ele poderia demorar anos. Qual é a tua causa que tu estás lutando? Quanto tempo que tu estás lutando pela tua causa e tu quer assim fazer rápido? Ei, a vontade de Deus não é a tua vontade. A vontade de Deus é permissão de Deus na tua vida, para que se cumpra o propósito de Deus na tua vida. Se Deus falou, Ele vai cumprir. E se Ele não fez ainda, Ele vai cumprir ainda. Isso nos relata falta de fé, por muitas das vezes não entender o propósito de Deus, não querer entender que Deus é acima de todas as coisas e Ele coopera para o bem daqueles que o amam. Então entendemos que Lázaro foi submetido a essa doença. Quantas enfermidades tem matando o povo aí fora? Não vou falar dessa doença, porque ela já está muito famosa. Ela já não tem mais crédito no meio de nós. Ela já não faz parte mais de nós. Nós temos que desencanar dessa doença que está aí fora. Ah, Eduardo, é muito simples você falar de doença. Você não está doente. Eu quero você ver, você falar para um enfermo que está lá no leito de hospital, ou que está com câncer, ou que está com uma doença terminal. Quero ver você colocar fé nele nesta hora. Mas a palavra de Deus, ela é muito bem clara, que essa doença não é para a morte. Ele é bem claro quando ele fala para Marta, ele simplifica. Ele coloca bem claro para ela. Ele explica 3 vezes ao vez. Ela fala assim, mas Senhor. E o Senhor está lá, Marta. Mas eu quero te dizer, meu amado e minha amada, que nessa reflexão de Lázaro, nos traz uma reflexão para nós termos mais fé nos dias de hoje. A fé é o firme fundamento de todas as coisas. Porque nós temos que entender que a fé nos coloca a
a lutar mais por aquilo que nós acreditamos, por aquilo que é mais que nós entendemos pela fé. Nós entendemos que Lázaro já compreendia o plano celestial. Lázaro já compreendia aquilo que era para acontecer. Tanto que o Senhor fala: no 25 ele fala, disse-lhe: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. O que nós estamos passando no dia de hoje? Morte espiritual. Quantos estão morrendo espiritualmente? Por quê? Porque não está cuidando da doença. A doença já virou uma gangrena, e essa gangrena está matando o teu corpo. Você já não acredita mais nas promessas de Deus. Você já não crê mais num profeta de Deus. E hoje eu venho aqui te falar: quero ser um profeta na tua vida, como uma palavra profética na tua vida. Hoje tu vai levantar e andar. Meu amado, é muito interessante quando o Senhor aplica esta mensagem para nossas vidas. É muito fácil a gente falar que tem fé. Fácil você falar: eu tenho fé naquilo que... Eu tenho fé. Eu tenho fé. Mas será que não é da boca para fora? Será que essa fé já não se tornou um caule que você fala assim: ah, eu tenho fé. Sabe aquela fé que você não move nada? Mas a fé que Jesus aqui está colocando para os discípulos, para eles entenderem o que Deus e que o Senhor Jesus quis, era porque o plano de Deus tinha que se cumprir, a meta de Deus tinha que se cumprir. Por quê? Porque quando Ele fala que Ele é a ressurreição e a vida, e aquele que crê nele terás a vida eterna, Ele está falando de um plano celestial, de um plano daquilo que nós não vemos. Por quê? Porque Marta não via esse plano. Agora vamos lá na Maria. Maria já enxergava o plano. Por quê? Porque Maria já era mais paciente. Maria já era mais aquela que se dava para o Senhor. Ela já mais se doava para o Senhor. Ela já mais se entregava para o Senhor. E Marta estava toda alvoroçada, mas Maria estava ali nos pés de Jesus. Estava ali, ó, Senhor. Amado, o que tu estás fazendo? Tu estás como Marta ou como Maria? Se doe mais como Maria, porque é uma grande representação o que aquela mulher fez. Todos conhecem do nardo. Ela lavou os pés de Jesus com os seus cabelos. Ela colocou aquilo mais precioso que ela tinha nos pés de Jesus. Quantas lutas, quantas aflições nós não estamos colocando nos pés dele. Estamos com a nossa fé, a nossa fé. Mas eu quero te dizer hoje, não é para a morte essa doença. Essa doença não é para a morte. Agora vamos entender que quando ele vai de encontro ao sepulcro, meu Deus, já podemos imaginar Jesus indo ao encontro do amigo mais valoroso que ele tinha, um homem que quando ele chegava era hospedado bem, tinha uma melhor comida, e aquele certo homem tinha falecido, e ao de encontro ao sepulcro dele, nós podemos entender que há um sobrenatural já acontecendo naquele ambiente. Eu quero falar aqui da pedra, a pedra que tem colocado
os filhos de Deus. Que pedra que tu tem colocado no teu ministério? Que pedra que tu tem colocado no teu ministério para tu não avançar, para tu não tirar essa pedra que está aí? Essa pedra que te segura, essa pedra que te sufoca, essa pedra que te faz te esmurecer. Quantas das vezes o Senhor falou, tira a pedra, arranca essa pedra daí, e você não tem obedecido, você não tem colocado a vontade de Deus, para que se cumpra a vontade dEle. Essa pedra é a pedra do desânimo, é a pedra da murmuração, é a pedra do desfalecimento espiritual, é a pedra daquilo que você mais imagina de que não vai acontecer, é a pedra da depressão, é a pedra daquilo, não acontece nada, eu oro, jejuo, eu busco, e não acontece nada. Ei, Marta, arranca essa pedra. Ei, Marta, lança fora essa pedra. Porque nós entendemos que essa pedra, ela guardava a morte. Olha que tremendo isso. Era uma pedra que tinha como função de guardar a morte. Ali dentro dessa pedra, ao passar dessa pedra, tinha morte. Só que Jesus vai de encontro à pedra. Aleluia. Ele vai de encontro. E quando ele vai de encontro, ele olha para a pedra e fala, ei, você não pegou não, você não deu glória a Deus. Quando ele vai de encontro à pedra, a morte já não tem poder sobre a pedra. A pedra só é um obstáculo. E o que tu está esperando para arrancar essa pedra? E o que tu está fazendo para mover a pedra? Porque do outro lado a vida. Para muitos, olha aqui que tremendo, Maria fala assim, ei Maria, Marta, né? Ô Marta, Senhor, cheira mal, há 4 dias ele já está morto, já fede. Tu pensa que teu ministério está morto? Tu pensa que a tua vida está morta? Aleluia. Tu pensa que o teu propósito, o Senhor não está olhando? Ei, Deus manda te dizer para ti, viu? Ele está acalentando o teu choro nas madrugadas. Ele está movendo anjos para recolher lágrimas, para levar lá, Por muitas das vezes você não está acreditando naquilo que Ele está fazendo no mundo espiritual, mas Ele está movendo céu, terra e mar, simplesmente para o teu joelho dobrado nas madrugadas. Pela tua luta, tu está pensando que a tua luta está passando em vão. Ei Senhor, estou passando sozinho essa luta. Que pedra é essa? Que pedra que é essa que está na minha direção? Aí Jesus fala assim, ei, estou vendo vida após a pedra. Estou vendo vida após aquilo que tu não enxerga. Porque Deus está mostrando para você como Marta cheira mal. Aleluia. Ei amigo, ei irmão, não cheira mal não, cheira vida, cheira de vida. Porque você tem que entender que após a pedra há um mistério muito grande. A Bíblia fala que cheira mal, não é verdade? Mas eu vejo o mover de Deus através desta palavra que Jesus fala. Ei, aleluias. E disse-lhe Jesus, aleluias, não arde Tito, e que creres e verás a glória de Deus. Tirais, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos, e disse, aleluia, já um plano espiritual já acontecendo naquele momento. Aleluias. E quando ele ora ao Pai, olha que tremendo isso, meu amado. Eu quero que você leve para o teu espírito essa morte espiritual que tu estava tentando matar, aquilo que Satanás estava colocando uma pedra no meio dos teus sonhos, no meio daquilo que você planejou, no meio daquilo que Deus colocou para que você verás a glória de Deus. Eu imagino assim, já estava se movendo num plano espiritual. Quando ele ora ao Pai,
Aleluia. Cheirava mal, né? Eu vejo o sopro de Deus entrando nas correntes sanguíneas de Lázaro. Aleluias. Eita lamanaia suricanda lamanai. Já vivendo, oh aleluias. Como fede? Não, o Senhor sopra a vida. E quando Ele sopra a vida, começam as estruturas. O coração começa a bater. Aí começa a reviver as correntes. As correntes começam a se mover no meio do corpo de Lázaro. A mente dele começa a voltar de novo. Meu amado, minha amada, olha só que tremendo isso. A visão de Lázaro, ela já era turva, ela já não enxergava mais. E Lázaro começa a enxergar. E começa a enxergar. E Deus começa a orar ao Pai: Pai, olha só que tremendo, meu Deus. Graças te dou, aleluias, porque me ouviste. Olha só que tremendo, que autoridade ele tinha naquele momento. E podemos enxergar que esse plano espiritual estava fazendo algo sobrenatural. Não vou nem falar sobrenatural, vou falar surreal. Porque quando um morto vem à vida, é surreal. Você não acredita, mas o Senhor fala: acredita, porque os teus sonhos são maiores do que os meus. Então podemos entender que nesse plano espiritual nós podemos analisar que Lázaro voltou a respirar. Respira, Lázaro. Respira, porque eu vou te dar uma ordem. E lá do céu, uma ordem divina, com autoridade máxima, delegada por Ele, porque Ele é o autor e o consumador daquilo que há e o que há de ser. Ele fazerá se cumprir todo o propósito que é delegado por Ele. Então você não desista dos teus planos. Você não entende os planos de Deus, mas amado, eu quero que você entenda. Para de ser Marta. Entenda como Maria, num plano espiritual, porque você verás a glória de Deus. Então entendemos que quando Ele fala: eu bem sei que sempre me ouviste. Ei, amado, está pensando que Jesus não está escutando, não tu? No meio das tuas aflições, das tuas angústias, da tua, até mesmo da tua incredulidade. Senhor, não vai acontecer não. Eu já não creio mais. Já não tenho mais. Ei, quero te dizer que vida após a pedra. Tem vida após a pedra. Ei, está passando o quê? Está passando aflições, angústia? Ei, como é que está a tua família? Como é que está a tua casa? Como é que estão os teus filhos? Ei, como é que está o teu ministério? Tem uma pedra? Ei, enxerga além da pedra. Vê vida após a pedra. Enxerga a vida após da pedra. Nunca enxerga a morte. Porque a morte faz paralisar. A pedra, ela te faz paralisar. Ah, mas daqui para frente não dá. Não tem como. Ei, enxerga além. Visa além daquilo que você imagina. O Senhor vai fazer. O Senhor vai mudar. O Senhor vai fazer. O Senhor vai mudar. Creia. Porque quando Ele fala aqui, ó, ei, aleluia, está em redor, para que creiam que Tu me enviaste. Era o propósito dele. Era o propósito de Deus, para que se cumpra aquilo que é. Meu amado, aleluias, aleluias. Pensa que estava morto, né, varão? Tu pensa que estava morto, né, varoa? Os teus planos, os teus projetos. Hoje eu venho com uma palavra profética. Os teus planos têm vida. E aquele que prometeu, ele vai cumprir.
porque Ele é fiel, Ele não mente. Se há de cumprir, Ele vai cumprir. Se está demorando, é porque Ele quer que demore, porque você tem que passar por esse processo. Esse processo que Lázaro passou, as irmãs dele passou, foi para que o Senhor falasse assim para ele: ó, olha só. E tendo dito isso, chamou com grande voz: eita, aleluia! Lázaro, saia para fora. Assim eu digo para os teus planos, assim eu digo para a tua enfermidade: saia para fora, que esse corpo já não pertence, essa enfermidade já não pertence mais em ti, essa pedra já não pertence mais em ti. E quando Lázaro sai para fora, meu Deus, muitos ficam impactados, porque fedia lá atrás, né? Senhor, há 4 dias já fede. Marta, aleluia, o fedor sumiu. E o Senhor fala assim: ei, Lázaro, vem para fora. E Lázaro vem andando. E Lázaro vem andando. Tudo que era morto, tudo que era aquela pedra que tinha, removeram a pedra. O Senhor deu uma ordem, e ele veio ao encontro de Jesus. Podemos entender que quando nós viemos ao encontro de Jesus, nós temos vida. Quando nós viemos ao encontro de Jesus, mesmo que a gente estava morto, nós ao encontro dele teremos vida, e vida com vida e abundância. E é para a eternidade. É para a eternidade. Porque a morte ele venceu, como o louvor falou: a morte venceste. Ele venceu. Então, ele entendia esse plano. E hoje eu quero te deixar essa palavra, meu amado. Esta palavra de vida. Já não há mais morte. Porque ele levou sobre si todas as suas dores, sobre si. E o castigo que era para nós, ele levou sobre si. As dores que ele levou, estava sobre ele, mas não está mais sobre nós. Andamos em Cristo, em Jesus. Vivemos para Cristo, em Jesus. Os planos dele. Creia que essa morte não é. Se você pensou em desistir, se você pensou em parar, se você pensou em falar: a minha caminhada já encerrou aqui, não. Ei, a vida após a pedra. Creia que a vida após a pedra. Aleluias. E eu quero te dizer ainda, que quando o Senhor concedeu a esse plano, para que Lázaro se cumprisse nas Escrituras, já foi um plano celestial. Por que já foi um plano celestial? Porque dali em diante, começou a se cumprir a cruz do Calvário. Começou a seguir uma trajetória para que ele fosse ao madeiro. Dali em diante, através dessa ressurreição de Lázaro, começou uma grande perseguição contra o mestre. Ninguém acreditava que Lázaro tinha ressuscitado por ele. Só que os fariseus começaram a indagar, não acreditar que ele era o Filho de Deus, mas que era para se cumprir as Escrituras, era para se cumprir aquilo que era delegado por Deus. Então eu quero que você, minha amada, aleluias, possa entender que há, através da pedra, a vida. Então creia que a morte não pode parar,
A morte ele já trucidou. A morte já não faz mais parte do plano. E Lázaro ressuscitou e ainda viveu longos dias. Se tornou um grande homem de Deus. A Bíblia não nos fala, mas ele se tornou um grande homem de Deus, porque ele foi um espelho daquilo que era maior para o Senhor. E hoje você tem que se tornar um espelho, porque você é herança dele, você é filho dele, você é amado do Pai, você tem herança, você não é órfão, você tem um Pai que luta para que aquilo que se cumpra na tua vida se torne realidade. Os planos de Deus para a tua vida é maior. Quanto desânimo tem? Quanto tempo que tu não faz algo para Deus? Quanto tempo que tu não tem mais aquela intimidade? Volta ao primeiro amor. Volta a queimar, a voltar a... É que nem eu falo, eu vejo uma grande mulher de Deus, ela é muito... Para você caminhar, você tem que suar, né? Para você orar, você tem que suar, porque é uma guerra, é um esforço, é aquilo que você tem que fazer com vontade, aquilo que tem que vir de dentro. Ei, Jesus no Getsemane, ao orar, ele expeliu gotas de sangue. Imagina um sacrifício. Faça esse esforço, faça essa luta. Não pense que a tua oração pode ser meia boca. Se você faz melhor para o mundo, se você dá o melhor lá fora, dê o melhor para Ele, faça o melhor para Ele, lute com as armas que Ele tem te dado, lute com aquilo que Ele tem determinado para ti. Ei, as tuas armas são poderosas, viu? Quando você ora, o inferno chora, porque a tua voz é de trombeta, viu? A tua voz paralisa. A tua voz paralisa a anarquia. A tua voz a paralisia dos principados. Não pense que tua voz não cala. A tua voz estronda. Porque quando Jesus fala para Lázaro, Lázaro, saia para fora. Essa voz estrondou o ambiente. No meio daquilo que Lázaro tinha. E a vida e a ressurreição nasceu novamente. Podemos entender que nós, nesse plano de Deus, por esses dias, não deixe a pedra ser um obstáculo para tu avançar. Não seja que a pedra faça você desmotivar. Motive, se alegre, em meio a angústias e aflições, mesmo a choro, se alegre, porque você serve a um Deus vivo, aquele que deu a sua vida no madeiro, por você, por nós e por toda a eternidade. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero que você abaixe a sua cabeça. Aleluia. Aleluia. Que você fosse nesse plano espiritual nesta noite. E que esse plano espiritual nesta noite possa que você entender. Não seja como Marta, mas sim como Maria, enxergando o plano espiritual para que se cumpra aquilo que o Mestre ordenou para fazer. Então que nesta noite, Senhor, nós te pedimos graça, nós te pedimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, nesta noite, para que se cumpra o teu propósito, para que se cumpra as tuas escrituras, para que se faça, Senhor, mover céu, terra e a eternidade, Senhor. Nós aguardamos, ó Pai, para que se cumpra as nossas vidas, Senhor.
Espírito Santo de Deus, há uma ordem dada no plano espiritual. Há uma ordem dada no plano espiritual nesta noite. Porque a morte nós vencemos, Senhor. A morte tu venceu, Senhor. Então nós entendemos, Senhor, que esse plano é do Senhor. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos nesta noite. Oh, Senhor. Espírito Santo de Deus, nós clamamos a Ti. Tu escuta o nosso coração. O Senhor sabe das tuas lutas. O Senhor tem escutado os teus clamores. O Senhor sabe das tuas dificuldades. E Ele entende o teu coração. Espírito Santo de Deus, que teus planos, Senhor, se cumpram na vida dos teus filhos. E que nesta noite seja selado, Senhor. Que todo plano de morte, Senhor, seja frustrado nessa noite. E dê vida, Senhor. Que dê vida, Senhor. Porque junto ao ribeiro, cujas águas que passam, elas florescem, ela dá vida. Então entendemos, Senhor, que os teus planos, adora Ele, adora Ele, adora Ele, adora Ele. Mestre, eu preciso de um milagre. Oraba canta, lamanaia, sudebefaz. Ereba canta, lamanaia, sudebecai. Recalamanaia, sopepaia, canalabaste. Chorou, manamaia, vejo a luz do dia. Estou tentando sepultar minha alegria, tentando ver meu sonho